Vamos lá, pessoal. As aprendizagens que perpetua o aprendizado permanente entre os espaços e tempos periódicos ligados ao próprio treinamento. Nos dá uma limpidez importante entre a idade contemporânea e a idade média e os campos de classes sociais que nos coroa diante de tempos, essas coroações ligadas ao tempo prático, tempo físico, tempo psicológico, essas nomenclaturas. Aonde há um tempo, há uma coordenação. E aonde há uma coordenação, há um ajustamento. Aonde há um ajustamento, há uma adaptação. Aonde há uma adaptação, há um deslocamento. Aonde há um deslocamento, ou seja, há uma visão, ou seja, um foco, um objetivo a ser alcançado, uma meta, ligado a um aprendizado. Então, entre adaptação e ajustamento, vai ligar ao termo de coordenação, que vai haver um aprendizado. A coordenação motora já implica em dizer que é um aprendizado, porque aonde eu vou coordenar a minha maneira de viver, de movimentar, é um aprendizado motor. E entre esse aprendizado motor, há uma preparação ligada às habilidades motoras. Entre esses níveis ligados de temporalidade. Então, quando falamos sobre período de aprendizado, também falamos de períodos econômicos. Quando falamos de períodos determinantes, falamos de uma existência ligada à habilidade. E as habilidades é algo que nos coloca uma personalidade de cada indivíduo no seu tempo e a maneira de viver a cada dia. Ok? Então, as importâncias entre certificados, diplomas, ou seja, os termos empresariais, como já falei, os números de repetições, séries, o gênero, a espécie, a raça, a classe. Coloque em descobertas o ritmo acelerado, segundo Bacira Louro e outros autores ligados à pesquisa científica sobre o gênero e a espécie. Quando falamos de gênero, também especificamos também a relacionamento ligado à semente. Quando falamos de semente, falamos de construção e reconstruções que liga estímulo, resposta, bagagem cultural. E essa própria bagagem vai nos colocar fatores ligados aos termos maturacionais. Aonde há uma aquisição de moral, há um costume. Aonde há um costume, há uma sociedade. E onde há uma sociedade, há uma cultura. Esses fatores que venham a ser interminentes relacionados ao nosso dia a dia. Então, as mudanças estruturais, elas vão se conceituar o que é tempo. Quando eu falo sobre tempo, eu falo sobre espaço. Quando eu falo sobre espaço, nos coloca um dualismo, um dueto entre tempo e espaço. Que o próprio espaço vai nos colocar uma consequência cuja é o lugar onde estamos. Ok? Então, embora o tempo quer dizer deslocamento, embora o próprio tempo quer dizer, ou seja, algo que venha a fluir entre os fluxos econômicos, a nossa própria concepção sistêmica ligado à própria pesquisa. Ok? Então, portanto, falamos em níveis do tempo de trabalho, o aumento do tempo livre, as horas de lazer, o bombardeamento dos meios de comunicação que estimulam o desejo de saber como uma condição para ter mais e poder de adquirir mais, finalidade de uma sociedade de consumo. Todos esses fatores corroborarão para que se afirme que a maturidade humana, considerada no passado como algo estático, seja visto como um processo infinito de acampamento, já que a pessoa humana desde o nascimento até a morte, um ser em devir. Então vamos lá. Não seria o tempo livre empregado em atividades de lazer, permitido o encontro do sujeito consigo mesmo e com os outros, um tempo ideal para a educação permanente? Uma pergunta. O que se vera nos capítulos sobre o fenômeno lazer, os resultados importantes. Então, quando falamos tempo ideal, coloca fatores importantes.
quando eu falei sobre vontade, tempo e vontade. E quando falamos de vontade, falamos de quê? Que o ser humano tem a sua saciabilidade, algo saciável. E quando ele realiza os seus desejos, sujeitos, né? Tem aquela música, me deseja. Então, são fatores, misto em desejos. Dizer que quando chegamos a extremidades, vamos ter rupturas. O próprio conceito de tempo já nos fala sobre adaptação, porque aonde vai haver uma coordenação pelo movimento, vai haver um tempo. Ou seja, e pode haver várias teorias ligadas à potencialidade, respeitando ainda alguns que têm essas incredulidades e tem a falta de respeito de alguns autores que falam de física quântica e outras áreas ligadas à gravidade, o tempo e a gravidade e o tempo prático e novas práticas. Nós temos que respeitar, é lógico, mas também temos o nosso ponto de vista e concepção. Você pode ver que a maioria das vezes a física quântica é uma maneira que nos coloca algo que você sai com um carro, você vai olhando os movimentos de alteridades adaptativas que ocorrem. Se não é lógico, você não vai poder sair do carro, mas quando você sai do carro, parece que você o quê? Está em movimento. Ou seja, dentro do carro há várias maneiras que você vai olhando a trajetória, as passagens, ou numa esteira. Embora a esteira você está movimentando, embora o carro você esteja movimentado. Há vários documentários que falam sobre a física quântica, teoria quântica, mas nos coloca a destaque um tempo ideal. Tempo ideal, por isso que eu coloco. Quando eu falo tempo ideal, ligamos ao que? A conexão, essa conexinha ligada a gênero, a etnia, ligada à religião, ou seja, a raça e as classes sociais. Então, há uma exploração econômica, há um ajustamento entre essa intimidade, entre a construção pessoal e a nossa personalidade, uma construção pessoal e as nossas características entre essa construção social, que é uma relação entre o desenvolvimento social, entre o desenvolvimento manual, desenvolvimento artístico, segundo Dumas-Dier, e esses termos que vêm a interligar ao nosso ver, uma concepção entre o saber e o poder. O saber e do poder. Saber e do poder. E o poder do saber. Saber do poder. O saber do poder como? Aonde eu estive, vamos colocar tempos táteis, que vão se relacionar ao tato, vão ser relacionados à audição, à visão, e esses tempos vamos colocar fatores nesses paladares ligados a um tempo marginalizado, alfabetizado, ao analfabetismo, que venha relacionar conflitos possíveis e impossíveis que venha implicar e que venha movimentar, ou seja, fatores que venha haver mutações, mudanças, ok? Essas mudanças que ocorrem, ou seja, são histórias a cada dia. Aonde há uma mudança, há uma avaliação. E aonde há uma avaliação, há um meio analítico, estético. E esse meio analítico, estético, vai nos colocar uma força que muitos autores colocam existencialista ou força absolutista, que nos convence, mas as próprias diferenças que possam nos convencer, há uma semelhança nesse regime entre uma autonomia. Podemos aperfeiçoar, aprender nesse tempo ideal entre fatos de cada pessoa no seu meio particular. Mas aonde há um valor, há uma gravidade física, onde há um valor, há um tempo físico ou um tempo prático. Há um tempo que tem as suas gravidades históricas ou esqueléticas, ligado ao aspecto de perfeição. A locomoção é uma perfeição, porque se é perfeita a locomoção, por isso que a palavra performance demonstra que é difícil chegarmos a um campo ideal. Quando chegamos ao ideal, ou seja, na vontade que chegamos numa programação de treino, vamos ultrapassar outras rupturas, outras dimensões para bater recordes e rupturas autênticas nessa satisfação que é o objetivo.